Ai, quem não gosta de uma deliciosa macarronada? Eu sou suspeito, pois eu adoro. E adoro cozinhar também, preparar uma macarronada bem italiana, viu? E essa aí tá apetitosa. Olha só, gente. Mas vamos trazer uma curiosidade. Muita gente acredita que a massa teve origem na China e só chegou à Itália no século 23. Já no Brasil, nós pudemos conhecer o famoso espaguete quando chegaram os primeiros imigrantes italianos ao sul do país no século 19. E o passo a passo agora é para a gente preparar nossa fome aí. A Verônica Silva preparou essa pintura perfeita. Que perfeição. Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada, é sempre muito bom estar aqui. Nossa, que linda que tá essa... É uma pintura realista? É uma pintura realista, só que a gente fez com molde vazado, então a gente vai trabalhar com stencil. Ah, então até para facilitar. Até para facilitar. Porque daí qualquer pessoa que quiser fazer uma pintura como essa vai conseguir. Exatamente. Nossa, gente, olha só. A vida é massa, basta caprichar no molho? Isso. Gostei dessa, gostei dessa. Vamos começar então? Vamos lá. Olha, me deu vontade de comer uma macarronada dessa aí, viu? Bom, eu sempre escuto o que eles me pedem nas redes sociais, né? E quando eu apresentei o tecido, até da outra vez que eu vim aqui, essa mesma macarronada, tava expondo, eles falaram, ensina a gente a fazer essa transparência, esse vidro Porque e tal. o grande detalhe, ali do lado você tem uma garrafa e uma taça de vinho. Isso. E essa transparência é perfeita, né? Exato. Nós estamos vendo outros trabalhos, inclusive o hambúrguer já está lá no YouTube da TV Aparecida para você assistir. Essa garrafa e essa taça, eu acho que é o grande diferencial. Sim. Porque como pintar vidro? Exatamente. Todo mundo tem bastante dúvida com transparência, né? Então eu vou trazer para vocês. Bom, primeiro, vamos aprender, eu sempre gosto de desenhar para saber o que eu vou fazer, onde vai ficar cada elemento. Então, por exemplo, lá eu fiz com a macarronada... Gostei das tuas unhas aí, hein? Uma de cada cor. Olha que chique. Obrigada. É moda agora, sim? Eu não sei se é moda, eu sei que eu gosto Mas muito você vai das lançar cores. moda, gostei. Obrigada. Na dúvida de qual esmalte escolher, pinta um de cada cor. Porque eu sou muito apaixonada por cores, né, gente? Ficou então legal. eu fico indecisa sempre. Interessante, gostei. Desculpa, só foi um Imagina. comentário assim, só porque eu achei diferente. Não, imagina. Vamos lá. Então eu gosto de desenhar para saber. Então, por exemplo, naquele eu coloquei uma macarronada do lado. Esse aqui eu vou querer dar foco depois de pronto só na taça e etc, tá? Então, para eu saber onde vai ficar cada elemento, a gente desenha antes. Como é que eu faço para desenhar? Vejam que eu fiz com uma cor, o cinza, que vai ser uma cor neutra, né? Porque afinal de contas, se a gente fosse riscar com lápis, por exemplo, também ia sair cinza do grafite. Verdade. Então aqui é uma corzinha neutra. Tá. E aí a gente só faz assim, ó, posiciona onde a gente quer, ó. Aqui, por exemplo, esse aqui eu vou... é o quê, Verônica? Esse aqui é o stencil do vinho, ó. Stencil do vinho. Isso, do vinho. E já Aí, tem a garrafa e a taça. a garrafa, a taça e tá. aquela rola que fala, como é que é? Rolinha A que fala, rolinha, isso. Daqui Aí que a eu vou pouquinho fazer? nós vamos mostrar para vocês o kit que a Verônica trouxe com a vitrine da artesanato. Vocês vão amar. Já pega um papel e uma caneta para vocês anotarem daqui a pouquinho. Exatamente. Ó, aí a gente vai pegar e vai desenhar aqui. Então eu vou pegar o cinza, como eu falei, bem pouquinha tinta, tirar o excesso completamente. A gente só vai fazer o risquinho dos detalhes aqui para eu saber onde vai cada cor depois, tá? Certo. Ó, então risquei e pronto. Só para eu saber mesmo onde vai ficar cada cor, certo? Tá. Aqui eu já deixei Você fez adiantado. toda a parte assim, né? Toda a parte eu fiz assim, tá? O que a gente vai fazer Mas a agora? garrafa tá em duas partes. Tá em duas partes, eu vou mostrar isso pra vocês agora, ó. Então, o que eu faço? Primeiro eu vou na parte 1 da garrafa e faço todo o desenho. Vejam que o nosso modelo, eu fiz essa parte aqui como se fosse todo vinho sem rótulo. Tá. Já aqui eu quis fazer um rótulo. Como que você fez isso? Vê, cheguei aqui, posicionei, desenhei do jeito que eu acabei de mostrar pra vocês com o cinza e depois eu só fiz uma divisão colocando assim, ó. E aí segui a divisão pra fazer um rótulo. Legal, tá? ótimo. Pra que isso? Se você quiser fazer um rótulo, uma coisa diferente, ou seja, com o mesmo stencil, você pode fazer vários tipos de garrafa, não precisa ser só uma. Sim, por isso que é dividido, assim. Exato, eu posso fazer a garrafa do vinho branco, eu posso fazer a garrafa do vinho tinto. Eu sou péssima, vocês já perceberam, com essas coisas de bebida, né? Então, eu não sabia nem o nome do negócio que tampa ali. O teu negócio é pintar a garrafa. É, o meu negócio é pintar a garrafa. Agora, para, beber essas coisas não são muito boas, não. Vamos lá, o que eu vou fazer, ó? Então, posicionei aqui, agora a gente começa a fazer os desenhos da garrafa para o preenchimento. Vou pegar aqui o vermelho vivo. A gente vai com o mesmo pincelzinho, tira um pouco do excesso. Agora eu não preciso tirar completamente o excesso, porque a gente vai preencher. Então eu vou pegar e vou preencher aqui com vermelho vivo.
sempre comecem do stencil para dentro. Porque se eu começar daqui para fora, eu posso borrar embaixo e vou perder o desenho. Então começa, ó, do stencil para dentro. Não tem problema, depois passa uma aguinha e limpa aí. Exatamente, exatamente, ó. Vem aqui. Uma coisa muito boa da gente usar para limpar stencil também é álcool gel. Ah, é? É, álcool gel sai bem rapidinho, é mais rápido até do que a própria água, sabe? Ó, coloquei aqui e marquei o stencil. Agora eu quero fazer a outra parte da garrafa. O que a gente vai fazer, ó? Só vou mudar aqui e posicionar a parte 2 da garrafa, certo? Certo. Lembrando que vocês em casa podem usar o mesmo pincel, é só lavar o pincel e continuar trabalhando com ele. Eu aqui, como a gente tem um pouquinho menos de tempo, eu vou usar um pincel diferente, tá? Para poder fazer o preenchimento. Aqui eu quero preencher com o verde maçã. Vou pegar, ó, do stencil para fora, ou do stencil para dentro, né? E pego e coloco movimentos circulares. Ó, tá vendo que aqui eu deixei um pouquinho carga maior de tinta? Vou fazer de novo, ó. Aqui eu deixei um pouco da carga maior de tinta. Então já pensou se isso fosse para nossa pintura? A gente podia borrar. Então você vai sempre fazendo assim, de fora para dentro. Outra coisa é, quando a gente está preenchendo, a gente precisa colocar um pouquinho mais de tinta do que normalmente a gente colocaria para um detalhe. Então por isso que essa técnica de fora para dentro fica melhor, tá? Até porque também, né, naturalmente as extremidades vão ficando com um pouquinho mais de tinta e você já consegue trabalhar aí uma nuance de sombra, de luz. Exatamente. O que a gente vai fazer com a base ainda úmida e com o stencil ainda colocado, tá? A gente vai começar um pouquinho da base da nossa sombra e luz. Tá. Vou pegar aqui um outro pincelzinho. A gente vai trabalhar as partes mais escuras da nossa garrafa. Então, por exemplo, eu quero um detalhezinho, agora sim eu tiro bastante o excesso. Aqui, ó, pra deixar aquela parte da garrafa mais estreita, né? Pra mostrar que ela é bem gordinha aqui e depois vai estreitando. Ó. Vem aqui. Vou fazer um pouquinho na parte de baixo também. Às vezes, vocês estão me vendo olhar pro lado, às vezes eu posso olhar pro lado, mas é porque eu tô olhando a peça. Porque eu sou a minha própria referência, no caso. Ó, aqui também a gente pode colocar um pouquinho. Aqui eu usei o verde musgo, agora eu vou usar o verde pinheiro, ó. Vou tirar o excesso, é um verde mais escuro. A gente pode fazer um outro detalhe aqui mais escuro do que o verde musgo, ó. E olha como o centro tá mais claro, porque foi realmente onde você passou de leve aquela cor inicial. Exatamente. A gente deixou a cor mais clarinha ali. Ó, aqui também um pouquinho. Vamos tirar pra gente ver como tá ficando, ó. Olha que sensacional. Viu como já dá a profundidade que a gente quer? Perfeito. Certo? Agora a gente vai fazer a parte vermelha. Mesma coisa, ó. Volta aqui com a posição do nosso stencil. Qual que é que você quer? Esse aí mesmo. Ó, eu tenho um ajudante especial hoje. Obrigada. Eu gosto de usar na tampinha também. Né? É. Porque é como a artesã falou, né? A gente tá de ponta cabeça. Isso, a gente usa na tampinha para economizar mesmo, para não ficar desperdiçando, né? Cada artesão tem a sua forma de trabalhar. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar um pontinho de sombra aqui no meio. Ah, por que essa sombra? Porque é um papel laminado, né? De novo, eu não tenho muita experiência com vinho, mas é porque eu não bebo realmente. Eu sou aquele tipo de amiga careta que não adianta pra nada, porque não bebe e quando sai, não dirige, porque eu não sei dirigir. Não adianta nada. Bom, então tem um papelzinho laminado aqui, não tem um papelzinho laminado assim? E ele é mais brilhoso. Então, qualquer coisa nele vai fazer um pouco de luz e vai fazer um pouco de sombra, tá? Então, como ele é arredondado, o efeito de sombra dele e o efeito de luz não tem uma posição certa. Ah, tem que ser no cantinho. Não, ele pode ser no meio mesmo para dar esse efeito de que ele tá virando, tá? Que ele tá girando. Ah, tá, ótimo. Ó, então coloquei aqui um pouquinho, a gente tira e pode fazer a nossa iluminação, tá? Vocês percebem que aqui, acho que dá pra perceber, ó, que eu tirei um pouquinho, tá vendo que eu errei aqui quando eu fui fazer? Eu gosto de errar ao vivo exatamente para mostrar como consertar, porque isso pode acontecer. Exato. Então vejam só, aqui eu deixei um pouquinho meu stencil mais pra cá. O que a gente faz? Vem com um pouquinho do verde, um pincel menorzinho e só ajeita aqui do lado, ó. Olha lá, tudo tem um conserto. Tudo tem um conserto. Eu sempre falo que na pintura tudo dá jeito. Ó.
A vida já é muito difícil pra gente ficar sacrificando também na pintura, né? Exato. Achando que nada dá certo. E outro, artesanato é pra relaxar e se divertir, né? Gente, se a gente ficar estressada pintando, não vai dar certo isso não. Ó, vamos pegar o branco agora. Tá. Continuar com o pincel mais molinho. E a gente vem fazendo um pouquinho de luz aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo, ó? Em um lado eu posso deixar mais forte do que o outro, porque eu tô indicando que um lado tá pegando mais luz do que o outro mesmo, não tem problema. Tá vendo a diferença, ó? Perfeito. Certo? Perfeito. Eu posso voltar o stencil para quem não tem muita habilidade sem o stencil, mas eu posso fazer sem o stencil também. Pra que isso? Agora a gente vai trabalhar com tons um pouquinho mais escuros. Vou pegar aqui o verde pântano, um pincelzinho chato, tá vendo, ó? E a gente vem aqui do ladinho e vai deixar um pouco mais escuro, ó. Ah, Vê, eu prefiro fazer essa parte com stencil, sem problema. Coloca o stencil aqui, ó. Coloca o stencil e pode fazer também com ele, ó. Que já tem a marcação. Isso, tá? Pra quem tem habilidade sem o stencil, faz sem o stencil. Pra quem quer fazer mais rápido mesmo, tendo habilidade sem o stencil, pode fazer com o stencil. O importante é que você pinte, gente. É como eu falei, quando a gente pensou nesse kit, a gente pensou o seguinte, a pintura, então, a pintura realista, ela é um pouco mais complexa do que outras pinturas, né? São a gente muitas entende etapas, isso, exato. Ela é trabalhosa. Então a gente pensou, vamos facilitar criando stencil ao invés de risco, né? Então, para você iniciar na pintura realista, por que não através dos stencils, né? Verdade, perfeito. Ó, mesma coisa, aqui tá um pouquinho mais seco, a gente pode fazer um pouco mais escuro também, ó. Quer fazer com stencil, fica à vontade, pode pôr o stencil. Ah, outra coisa muito importante. Vejam que para preencher, a gente usou movimentos circulares porque a gente estava trabalhando uma cor só. Agora que a gente está fazendo os detalhes, ó, eu vou fazendo no desenho, seguindo o desenho que eu quero dar para a garrafa. Tá. Foi a mesma coisa na taça. Na hora de fazer a transparência, quando a gente foi fazer a iluminação, a gente fez assim, ó, porque eu queria dar uma iluminação mais característica da nossa taça. Tá? Então, sempre quando a gente for preencher, se for de uma cor só, pode preencher com movimentos circulares. Agora, depois, na hora do detalhe, a gente tem que ir trabalhando seguindo o desenho do nosso item, tá? O efeito que a gente quer dar. Olha como vai surgindo, né? Exato. Só com um pontinho ou outro, ó. Impressionante. Certo? Vou lavar o pincel. Agora, a gente pode começar com a iluminação de branco também. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do branco. Vou tirar o excesso. Agora o branco, amores, eu prefiro que vocês façam realmente sem o stencil, porque a gente não vai usar no limite, né, do desenho. A gente vai usar mesmo na estrutura dele. Tá. Vou vir aqui, ó, vou colocar um pouquinho de branco. Ó. Vou colocar um pouquinho também aqui. Eu tô tirando o excesso porque ainda não é aquele branco marcado que a gente fala, né? O que é branco marcado? É quando tá aquele branco bem chapado, ou seja, parece bem branco. Aqui o branco vai ficar até um pouco mais esverdeado, né? Primeiro, a base tá úmida ainda, a gente acabou de pintar, então vai ficar um pouco esverdeado. Teria que esperar? Não, pra essa fase não. Pra tá. essa fase vocês podem fazer com ele ainda úmido, tá? Certo. Não vai atrapalhar. Aqui também eu vou fazer um pouquinho, ó. Vejam que se a minha sombra está fazendo essa curvatura para seguir a curvatura da garrafa, a minha luz também está seguindo a mesma curvatura, tá? Agora sim, se vocês estiverem em casa com tempo, esperem secar um pouquinho. Por quê? Vamos lá, ó. Tá vendo que aqui eu apliquei o branco com o vermelho ainda úmido? Tá vendo que ele tá rosado? Então o que eu tenho que fazer depois que seca, se eu trabalho dessa forma? Vou ter que vir aqui e reforçar, ó. Se eu esperar secar, eu não preciso fazer esse reforço. Tá, certo? Então, se vocês estiverem em casa, para fazer esta sombra, essa luz aqui que a gente chama de luz refletida, ou seja, aquela luz mais chapada, aí sim vocês esperam secar. Para fazer essa luz assim, que a gente chama de luz esfumada, não precisa esperar secar, tá bom? Boa. Está em casa com o tempo tranquilo, aí a gente vai fazer a luzinha marcada, sem esperando secar, tá? Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, ó. Mas vocês podem fazer sem esperar secar, tá vendo? É aquele detalhe final, né? Isso, que é o detalhezinho final, ó. Então, eu posso fazer um aqui, um menorzinho aqui, ó. Certo? É sempre importante, quando a gente termina qualquer tipo de pintura realista, que a gente volte nela depois de seco, tá? Isso é bem importante para qualquer pintura realista.
Por que isso? De novo, o branco ele tem uma química diferente das outras cores. Então, quando ele seca, ele some um pouquinho mesmo. Cores claras tendem a sumir um pouquinho depois de seco. Tá. Se você quer aquela cor mais reforçada, aí você precisa reforçar depois de seco. Por isso que eu falo que a pintura realista, eu sempre comento isso, ela é um pouco mais trabalhosa, porque ela exige um pouquinho mais de atenção da gente. Mas muita gente vai olhar assim e vai falar, já tá lindo desse jeito. Não tem problema. É só se você quiser um toque a mais de realismo, aí você volta na pintura depois de seco. Acrescentando. Tá? E aí a gente vê, tem algum detalhe final? Não. Já finalizamos, né? Isso. Olha só que impressionante. Eu tô aqui olhando de pertinho, gente, e eu tô impressionado por como a profundidade, né, engana até os nossos olhos. Sim. Né? É fantástico esse efeito. E agora, vocês vendo aí a peça pronta, olha, a taça, você consegue observar essa técnica em outras partes que você pode desenvolver aqui, né, Verônica? Exatamente. Dá para você replicar nas outras partes do desenho também. Adorei, Verônica. Sensacional, hein, gente? Obrigada. Que trabalho maravilhoso e que aula fantástica aqui para nós. Nós estamos passando os contatos da Verônica. Você que quiser aprender mais sobre pintura, vale a pena seguir lá o Instagram e o Facebook dela. É isso? É o Facebook que está ali? Face e Instagram. O Face e o Instagram que está ali e também um contato de WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Muitíssimo obrigado, seja bem-vindo. Agora eu vou falar desse kit, né, que você criou junto com a Vitrine do Artesanato para justamente introduzir as pessoas nessa pintura realista, né? Exatamente. Obrigado, viu, Verônica? Beijo grande para você.